Oi, eu sou da Jen e hoje tem vídeo de construção. Já adianto que eu demoro muito tempo fazendo construção e por isso esse vídeo é dividido em duas partes. Essa parte que é toda a estrutura da casa e um segundo vídeo que vai sair que é só a parte de decoração. Sério, eu demoro tanto pra fazer isso que eu até me surpreendi que esse saiu rápido. Mas vamos falar um pouco desse lote, vamos falar um pouco desse terreno. Eu escolhi em Sulane, é um terreno que fica numa ilha isolada e fica ali perto da onde tem o vulcão. É um terreno muito bonito, mesmo um terço dele ficando dentro da água, dá para aproveitar bastante. Eu fiz uma casa bem espaçosa, eu fiz uma área ali que vai ficar a churrasqueira. Então, eu achei que esse terreno é muito ideal para famílias pequenas e, no caso, essa casa foi pensada para uma fada. Então, como ela vai morar sozinha, não precisava ser nada muito grande e essa casa super funciona como casa de férias também. O andar de baixo, ele super funciona tanto para uma família quanto para uma casa de férias. O que vai mudar mesmo vai ser o andar de cima, que no meu caso eu projetei para ter um quarto, para ter as coisinhas de fada assim que vai ocupar essa casa, mas vocês podem fazer outros quartos, outras divisões que super vai funcionar. Eu tava pensando nessa casa numa vibe muito tranquila, não tão isolada, mas que pudesse aproveitar. Então, na parte de cima da casa, tem também. Eu vou fechar ali e vai ter como se fosse uma varanda. Eu achei que essa casa merecia uma área aberta em cima para os sims que forem morar aí, poder ver toda a natureza, toda a paisagem que tem em volta, porque esse terreno é lindo. E eu queria aproveitar ao máximo. Também tentei usar bastante coisa da expansão das fadas e também da expansão das sereias que veio com Sulane, que eu achei que super combinava as duas coisas nesse terreno. E tentei. Consegui só assistindo a parte de decoração pra ver mesmo. Porque eu demoro muito tempo construindo e decorando. Às vezes eu coloco uma coisa no lugar, depois eu volto, aí eu tiro, aí eu coloco de novo. No finalzinho, já vou adiantar pra vocês que eu passei uma boa parte do tempo só escolhendo um item específico e vendo se ficava bom ou não. Então eu tive que dividir as duas partes. Acontece, eu acho que com o tempo isso vai melhorando. É a primeira vez que eu construo para gravar, então tem uma pressãozinha ali. Geralmente quando eu tô construindo no off, eu fico até dias para fazer uma decoração que para mim faça sentido. Mas falando mais dessa casa, como eu disse, eu tentei unir ali as duas expansões, tanto fadas quanto sereia, e as duas expansões eu acho que tem bastante coisa bonita de natureza, o que orna completamente com essa casa, com esse terreno, com aquilo que eu queria para essa casa. Como eu disse, ali no nessa parte que chega beirando o mar, eu tentei fazer uma coisa meio área externa, meio uma churrasqueira, uma parte onde os sims podem ali fazer uma festinha. Então, e eu queria que ficasse ali perto do mar já para ser uma parte de diversão mesmo. A casa totalmente separada com as coisas de casa e ali uma parte mais de diversão, mais de lazer. Eu achei, não sei se vai aparecer nesse vídeo, mas eu achei que dava para colocar aquela escada que vai direto pro mar, mas não deu. E tá tudo bem. Infelizmente, os sims não pulam ali do deck e já vai direto pro mar. Não tem essa interação, mas a gente dá um jeito. A minha ideia era deixar toda a parte da praia ali que vai pro mar livre para poder fazer a interação mesmo ali com o mar, de aproveitar. Quando eu tava construindo, eu tava pensando também na decoração externa, que é uma coisa que eu gosto mais do que a interna. E eu já tava pensando nisso enquanto eu tava construindo. Eu queria que tudo combinasse aqui. Tanto a parte do telhado, quanto os pilares,
quanto o papel de parede. Eu queria que tudo combinasse, que tudo ornasse, que ficasse em harmonia com a paisagem. Então, assim, na hora que você entra no mundo, que a casa não ficasse tão distante da vibe que tem aquele mundo, que é um mundo praiano. Então, eu passei um bom tempo escolhendo papel de parede, olhando se combinava com o dia, com a noite, se ficava legal ou não. E eu achei que esse foi o que mais combinou, que mais fez sentido ali. E agora, portas e janelas. Eu fiquei um bom tempo escolhendo portas e janelas, porque eu sou muito ruim de colocar janela. Ao mesmo tempo que eu quero um monte de janela, eu acho que tá muito exposta a casa, aí eu vou lá e tiro. E uma das coisas que eu mais gostei das atualizações do The Sims foi aqueles papel de parede de janela grandona, assim, que fica uma coisa linda. É maravilhoso não ter que ficar colocando conteúdo personalizado pra isso. Mas eu não consigo usar porque eu acho que a casa tá muito exposta. Eu entro em contradição comigo mesma nessa parte de decoração. Mas eu tentei colocar algumas janelas que fossem grandes, que entrasse bastante luz. Afinal de contas, é uma praia e tem bastante natureza em volta e bastante iluminação natural, então ia ficar muito bonito. E eu, como eu disse, eu passei bastante tempo olhando janela para poder colocar e nenhuma fazia sentido com aquilo que eu queria. Além disso, tinha também o fato de que eu queria que tudo ficasse no mesmo tom. Como eu tava usando ali aquele tom de madeira, eu queria que tudo ficasse no mesmo tom. Então, a porta, a janela, os pilares tinham que estar tudo no mesmo tom e ornando. E calhou do telhado também tá nesse mesmo tom e ficou muito bonitinho. Então, tinha que tudo combinar na minha cabeça. Nessa parte eu tava tentando fazer a varanda que eu falei pra vocês, mas colocar a meia parede e o telhado ia invadir. Aí foi quando eu coloquei aquele papel de parede de vidro e ficou sensacional. Mas uma coisa que me deixou um pouco triste foi que esse pilar, ele não aparece na parte de fora, só na parte de dentro, porque a parte de fora, eu não sei o que acontece, acho que por conta do telhado, ele não deixa colocar. Então ficou pela parte de dentro mesmo. Eu acho que se usar um cheat, um move object ali, funciona. Mas não queria usar porque fica um pouco bugado e eu não gosto muito. Mas nada que vocês não possam fazer, tá tudo bem. Então foi um dos únicos lugares que eu coloquei esse papel de parede. Como eu disse, eu acho lindo. E funcionou ali porque eu queria fazer uma varandinha. Futuramente, na parte de decoração, ali eu fiz uma estufa. Porque, como eu disse, essa casa eu fiz pensando numa fada e eu queria colocar uma parte aonde tivesse um ambiente, entre aspas, controlado para poder colocar as plantinhas. Porque desde que veio estações, as plantas agora elas só dão frutos dependendo da estação que ela tá, como se fosse na vida real mesmo. Isso faz super sentido. Mas atrapalha o jogo de um jeito que eu sempre acabo fazendo alguma estufa, mesmo querendo colocar às vezes as plantinhas em céu aberto. Mas acontece, tá tudo bem. E aí, nessa parte de cima, eu tava tentando colocar as janelas, mas por conta desse telhado, não estava indo. Aí eu fiquei um bom tempo procurando ali uma janela que fizesse sentido, que conseguisse ficar ali. E eu confesso que eu fiquei um pouco triste com a janela que eu escolhi, apesar de ter ficado bonitinho, mas eu achei que entrou pouca luz por ela. E aí ficou um pouco escura essa parte de cima. Não sei, não era uma coisa que eu queria janelão. Só depois que eu decorei, que eu lembrei do papel de parede de janela. Mas ficou tão bonitinho que eu não quis mexer. Então, era uma janela pequenininha, ele por conta do telhado não deu certo, mas tá tudo bem. Mesmo assim, eu achei que ela ficou muito bonitinha, então isso só me pegou depois que eu vi o vídeo. Porque enquanto eu tava fazendo eu não tinha percebido, aí depois que eu fui olhar que eu pensei, poxa, eu podia ter testado, mas já foi. Mas ainda assim ela ficou muito fofa. E, como eu disse, era uma parte de churrasqueira ali, né? Aí eu encasquetei na minha cabeça que tinha que ter aquelas chaminés. E aí agora começa uma saga pra eu poder achar a chaminé perfeita. Porque nenhuma combinava com aquele telhado. E na minha cabeça tinha que combinar. E eu passei longos minutos tentando ver se algum fazia sentido.
Infelizmente, a chaminé que vem nessa expansão das fadas é uma chaminé toda contorcida. Ela é muito bonita e ela faz muito sentido numa casa de bruxa, por exemplo, numa casa de feiticeiro. Eu acho que fica lindo nesse tipo de decoração. Mas aqui eu até chego a colocar ela. Não faz sentido nenhum. Eu fiquei bem triste porque nenhum tom combinava. Umas chaminés são muito grandes e aí elas ficam bem robustas, numa coisa que parece mais delicada, que é essa parte da churrasqueira. Eu fiquei muito tempo tentando escolher uma que fizesse sentido. Eu encontrei uma, spoiler, mas custou. O The Sims podia colocar chaminés aí menorzinhas e chaminés que combinassem com os telhados que a gente tem. Porque tem esse, por exemplo, que tem uma telinha que só combina com aquele tipo de telhado. E é ótimo, mas não tem pros outros telhados. Então isso me deixou um pouco triste. Aí, esse daí que fez um pouco mais de sentido, combinou. Achei que não brigou com a decoração, que não brigou com a vibe. Então ficou aquele. Na minha cabeça, a área de churrasqueira precisa de uma chaminé para poder jogar a fumaça embora. E como eu não pensei para essa casa em colocar uma lareira, então eu não coloquei no telhado da casa, por isso que só tem ali. Eu mudei também a caixa de correio, que vem aquela simplesinha, eu quis mudar, eu sempre acabo mudando, para poder uma que combine com o terreno. E aqui vem a parte que eu falei para vocês no começo, que o motivo pelo qual eu dividi em dois esse vídeo foi porque eu demoro muito tempo, eu testo muitos itens até encontrar um que faça sentido com aquilo que eu quero. Então aqui eu fico tentando colocar, eu não sei o nome disso, acho que é bergolado. Eu fico tentando procurar um porque eu queria um para colocar as cadeiras de descanso. E aí eu fico caçando, na minha cabeça eu tinha uma memória que tinha um maior, que tinha um inclinado. Aí eu achei esse que tem as plantinhas em cima, mas o tom não combinava. Então eu passei um bom tempo brigando comigo mesma até encontrar um que fazia sentido pro terreno. Eu achei que esse até que ficou bonitinho, mas como eu disse, a cor brigava um pouco com as outras do terreno. Aí eu fui procurar outros e pra mim precisava ter para poder colocar as cadeiras de descanso ali da praia, porque Sulane faz muito sol. Apesar de que São Paulo aqui tá um frio de quase 14 graus, na minha cabeça os moradores de Sulane não têm esse problema, então eles precisam ficar protegidos do sol, passar bastante protetor solar para não ficarem com queimaduras e ficarem vermelhos. Mas é isso, essa foi a construção, eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter a parte de decoração, como eu disse, e essa casa vai estar disponível na galeria. O meu ID fica aqui na descrição. E já aproveita, deixa um like, um comentário e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!